A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Olá, segundos anos, aqui é a professora Eliane Pimentel. Vamos retomar nossas atividades de estudo dirigido voltado para a redação com os gêneros textuais, resenha e entrevista. Vejamos, temos aqui um texto, que se trata de uma resenha crítica de filme, no caso especificamente do filme A Maçã, um filme de 1998, que está disponível no portal do MEC. Está aqui o link, E a gente percebe que esse texto ele está dividido em partes. Puxei aqui as setas para que chamasse mais atenção. Exposição, argumentação e recomendação. Ou seja, esse texto foi escrito a partir de uma estrutura. O primeiro parágrafo a gente pode chamar da exposição, o segundo parágrafo da argumentação e o terceiro parágrafo da recomendação. Essa estrutura a gente pode chamar da estrutura da resenha, Cada parte tem uma função, tem um porquê, Então a gente percebe que na exposição, quem escreveu esse texto traz para a gente informações essenciais acerca do filme que está sendo resenhado, Informações necessárias para que a gente compreenda um pouco mais do objeto que está sendo escrito sobre ele. Na argumentação, o nome já está dizendo, quem escreve vai argumentar com uma função, tornar mais evidente aquilo que ele está dizendo para o leitor, argumentar mais sobre o que ele está resenhando. E a recomendação, que essa recomendação pode ser uma recomendação positiva ou negativa. Vejamos aqui o que diz na exposição. O filme narra a história de duas irmãs gêmeas que ficaram aprisionadas em casa por 11 dos seus 13 anos de vida. Vítimas da obediência extrema a um preceito do Alcorão, que reza que meninas são como flores que, expostas ao sol, murchariam, foram libertadas após uma denúncia feita pelos vizinhos e publicada nos jornais. Samira Malbaf, uma menina de 18 anos, decide filmar o processo de libertação e adaptação das irmãs à vida social. No caso dessas irmãs gêmeas que ficaram aprisionadas em casa por tanto tempo. Então, aqui, foram informações essenciais para o leitor. Então, a função da exposição é essa. É apresentar informações essenciais para os leitores acerca do que está sendo resenhado. A argumentação, aí ele diz o seguinte: este processo é marcado por muitos desafios e descobertas do mundo externo, como andar nas ruas, ir à feira, conviver com outras crianças, tudo balizado por um novo prazer de viver. Veja que ele continua o texto, mas desta vez argumentando, adicionando mais fatos que vêm embasar ainda mais aquilo que está sendo resenhado. E apresenta também opinião. Quando ele se posiciona, a pessoa, ele ou ela que escreveu essa resenha, não sabemos, o resenhista aqui ou a resenhista, quando apresenta que as cenas são fortes e comoventes, revelando a descoberta da liberdade e da vida. Ou seja, a quem está escrevendo, que certamente assistiu ao filme, se posiciona em relação às cenas do filme, colocando a sua opinião, dizendo que são cenas fortes e cenas que comovem, no caso, a pessoa que assistiu a esse filme. E essas cenas vêm revelar
a descoberta da liberdade e a descoberta da vida por parte dessas duas meninas que ficaram aprisionadas durante tanto tempo. E a recomendação, como o nome já está dizendo, é a última parte da resenha, onde quem produz esse tipo de texto vai fazer uma recomendação para o seu leitor, né, dizendo se vale a pena, por que vale a pena assistir, se não vale a pena, né, apresentando aí uma recomendação positiva ou negativa. Neste caso, desta resenha aqui, quem escreveu resumiu-se a dizer apenas a frase vale a pena, exclamação. E dessa feita, ele fez a recomendação, né, de forma positiva para o leitor. Então, após essa resenha, eu lancei para vocês algumas perguntas, né, que vocês puderam responder através do formulário do Google, certo? E eu questiono o que nós podemos afirmar nessa resenha que acabamos de ler. Né? E vou logo adiantando que há mais de uma alternativa correta. Então, na exposição, o escritor apresenta personagens e um pouco da história do filme. Então, na estrutura da resenha, na parte da exposição, que se trata, no caso de filme, na parte da exposição de uma resenha relacionada à resenha de filme, então é comum o escritor apresentar personagens e um pouco da história do filme. Sim, então quem assinalou a letra A acertou. Na argumentação, o escritor apresenta sua opinião sobre o enredo e as cenas do filme. Sim, também, né? E na recomendação, o escritor resume-se a única frase positiva para recomendar ao leitor que o assista, no caso com a frase vale a pena. Ok, então quem acertou, quem assinalou as letras A, B e C, acertaram a primeira questão. Em seguida, né, em uma outra atividade, eu postei para vocês um vídeo para que vocês visualizassem, e esse vídeo tratava-se de uma entrevista, né? E o título dessa entrevista, o assunto dessa entrevista abordava sobre o bullying, mais especificamente sobre o cyberbullying, né? Essa entrevista que, no caso, vocês receberam e que se encontra aqui disponível no link abaixo. E após a visualização dessa entrevista, eu fiz algumas perguntas através do formulário que nós vamos revisá-las aqui. Então, eu perguntava, o diálogo no vídeo refere-se a qual gênero textual? Então, não houve dúvidas, não é? Todos acertaram quando assinalaram a letra B. Se tratava, no caso, de uma entrevista. E eu perguntava ainda qual tipo de discurso predominante nas falas das interlocutoras. Porque nesse vídeo aqui, que vocês puderam assistir, vocês perceberam que a gente tinha ali duas pessoas. Tinha uma entrevistadora que fazia as perguntas e uma entrevistada que respondia a essas perguntas. Então, a pergunta da segunda questão diz o seguinte: qual tipo de discurso predominante nas falas dessas interlocutoras? Então, quem respondeu o discurso direto acertou a questão, né? Nós temos ali perguntas que são feitas diretamente a uma entrevistada e respostas que são dadas para que não só a entrevistada, mas todos que estiverem visualizando ao vídeo possam assistir. E a terceira perguntava qual a linguagem utilizada pelas interlocutoras. Então, a linguagem acertou quem assinalou a letra B, que é uma linguagem formal com marcas de oralidade. A entrevista é um gênero textual oral, né? E nesse caso especificamente, elas apresentam uma linguagem formal, porém com marcas de oralidade. Tinha uma próxima pergunta que dizia o seguinte:
questionava o seguinte: qual o objetivo dessa entrevista? Então, quem assinalou a letra A, o objetivo daquela entrevista foi alertar as pessoas sobre o bullying e suas diferentes formas, certo? E ainda acrescentava a última pergunta, questionando: esse diálogo trata-se de um texto do tipo informativo opinativo. Então, aquela entrevista que nós podemos ver há alguns minutos, né, no slide anterior, se trata de um texto do tipo informativo opinativo, ok? E logo após, em uma outra aula, nós seguimos com o assunto entrevista e eu postei para vocês uma videoaula. Neste caso, não foi mais a entrevista em si, né, com perguntas e respostas sobre uma determinada temática, mas, no caso, a estrutura desse gênero textual. No caso, as características, né, o que caracteriza o gênero textual entrevista. Ok? Vocês puderam visualizar essa videoaula mais de uma vez, né, todos receberam, e ela se encontra nesse link aqui embaixo. E eu fazia algumas perguntas, né? A primeira, né, sobre qual gênero textual se referia àquela videoaula, né? Ela abordava sobre a entrevista, todos acertaram, né? E eu apresentava para vocês também as partes da entrevista, que a videoaula faz, essa videoaula aí que foi passada para vocês, faz isso de forma bem exemplificada, dizendo que a entrevista ela é estruturada em algumas partes, como o título, subtítulo, a introdução e o texto principal. O título tem o objetivo de despertar o interesse do público, espectador, né? Geralmente vem com letras maiores, né, grafadas até em cores diferentes, de forma a chamar a atenção. O subtítulo é um pequeno texto que vem em destaque logo após o título. A introdução que visa informar o leitor acerca do que será discutido ou informações do entrevistado. E o texto principal, que é aquele texto que quando se fala de entrevista todo mundo pensa logo nas perguntas e respostas, né? Então, eu também apresentei para vocês esse exemplo aqui. É uma imagem de uma entrevista, que tem uma imagem de uma entrevista, onde a gente pode visualizar aqui o título com letras maiores, né? O subtítulo que vem logo após o título, a introdução que traz informações a respeito da pessoa que está sendo entrevistada e as perguntas e respostas, que se chama do texto principal da entrevista, ok? Após vocês visualizarem essa imagem 1, né, que foi disponibilizada para vocês através do formulário e que também se encontra nesse link que está aqui embaixo, ok? Vocês puderam responder algumas perguntas acerca dessa imagem aí. Então, eu perguntava, na imagem 1, o trecho estética e saúde bucal corresponde a qual parte? Então, quem marcou a entrevista acertou. E ainda, na imagem 1, o trecho detalhes que fazem a diferença na busca por um sorriso perfeito corresponde a que parte da entrevista? Quem assinalou o subtítulo também acertou, certo? E aquela parte que está abaixo da introdução, que no caso apresenta um pouco sobre a pessoa que vai responder as perguntas, né? Afirma que ela fez graduação na PUC do Rio Grande do Sul, em odontologia, não parou mais de estudar,
a proprietária da Consalter Clínica Odontológica, Sidone Maria Cadone Consalter, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Então, apresenta informações para os leitores acerca da pessoa que está sendo entrevistada, do que ela faz, né, dos cursos que ela possui, de onde ela é, né, o que ela gosta de fazer, né, com quem ela é casada. Nesse caso aqui, essa introdução traz essa informação, e o nome dos filhos. E pergunto para vocês, essa parte da entrevista é chamada de introdução. Faço essa afirmação e pergunto por quê. Então, quem respondeu, porque informa o leitor o assunto que será discutido. No caso aí, né, vai ser discutido sobre a questão da odontologia, dos tratamentos odontológicos, né? Informações também sobre quem está sendo entrevistado, né? E a última pergunta sobre ainda essa imagem diz assim: logo após a introdução vem as perguntas e respostas que sustentam a entrevista. Essa parte é chamada de texto principal. Então, a gente volta aqui só para confirmar, né? Então, as perguntas foram relacionadas a essa imagem. No caso aqui, nós temos o título, com a função de chamar a atenção do leitor, né, com letras maiores, estética e saúde bucal. Logo após o título, nós temos o subtítulo, né, que vem logo após o título. Ela ainda retoma o título, veja. Detalhes que fazem a diferença na busca por um sorriso perfeito. Então, ele é coerente com o título, né, está dentro do assunto que está sendo tratado. Logo após o subtítulo, nós temos a introdução, que nós vimos, né, lá na pergunta, que se trata aqui de informações sobre a pessoa que está sendo entrevistada, informações de que função essa pessoa exerce, que custos essa pessoa tem, né? E aqui na introdução ele ainda acrescentou informações sobre o estado civil, sobre o que a pessoa gosta de fazer e outras informações, né? E depois o texto com as perguntas, né? 5 perguntas. Como e quando surgiu a ideia de abrir a clínica? A resposta. Qual o diferencial da Consalter Clínica Odontológica? Como está o mercado de trabalho na área de odontologia na região? Dicas para quem está se formando nessa área? E quais os planos da Consalter Clínica Odontológica para o futuro? Então, foram realizadas 5 perguntas, né? Para cada pergunta, nós tivemos aqui as respostas apropriadas. E dessa forma, vocês puderam revisar um pouco mais sobre os gêneros textuais resenha e entrevista. Puderam ampliar um pouco mais sobre, em relação aos conhecimentos sobre esses 2 gêneros textuais. Ok, meus queridos? Não esqueçam de responder a lista de chamada e até a próxima. Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.